A história começa com a cena de um deserto imenso, sob um sol escaldante, repleto de dunas de areia que se estendem até o horizonte distante. Um conquistador espanhol com armadura enferrujada caminha pelo lugar inóspito com um menino pequeno. O homem segura um mapa amassado em uma mão e uma garrafa de vidro na outra que contém um misterioso pergaminho enrolado em seu interior. O conquistador tenta quebrar a garrafa na pedra, mas não consegue. A pedra é dura demais, ou o vidro é resistente demais para ceder. De repente, o homem encara o garoto e ordena com firmeza que ele olhe para o horizonte e fique parado. O menino está com medo, então o homem grita com severidade, lembrando que lhe deu uma ordem direta. Ele imediatamente levanta a garrafa sobre a cabeça, como se fosse quebrá-la no próprio crânio. Depois disso, a imagem congela completamente nesse instante de máxima tensão e em seguida se funde ao preto. Em uma mudança de cena posterior, descobre-se que tudo o que acabou de ser visto é uma cena do romance que Om Bauman está escrevendo atualmente. Trata-se especificamente da terceira parte de sua famosa trilogia do Conquistador. Essa obra é o que o mantém preso à sua escrivaninha quando não está viajando. No entanto, neste momento, Bauman está longe de casa. Ele não está escrevendo, mas sim fugindo de algo, ou procurando por algo, ou talvez ambas as coisas ao mesmo tempo, pois vemos como ele se encontra no escuro, em um lugar solitário. Além disso, ao ouvir um barulho no corredor e investigar, ele se depara de repente com a figura assustadora de uma mulher atrás dele. Quando sente que há algo atrás dele, o escritor se vira, mas a figura desaparece rapidamente, deixando a cena ainda mais assustadora. Depois disso, Bauman procura em uma caixa velha e encontra um curioso livro de caricaturas chamado Jack, o Asno. Enquanto isso, ele observa fotos da Irlanda que lhe despertam profunda nostalgia. Entre os diversos objetos guardados, há também um pequeno baú que contém um revólver em seu interior. Ao segurar a arma, Bauman encara as cinzas dos pais, pois parece ter se lembrado de algo importante do passado. Em uma mudança repentina de cena, vemos que Bauman decide fazer uma longa viagem após contemplar aquelas fotos e dirige tranquilamente pela estrada em seu próprio carro, até finalmente chegar a um hotel de beira de estrada solitário. Ao chegar, vemos ele pegar seus pertences e encontrar uma cabra morta ao lado de um carro. Perto dali, Bauman pergunta a um homem por que atirou, e ele responde diretamente: "São uma praga, pulam nos carros e estragam a pintura." Bauman comenta de maneira irônica que teria sido melhor espantá-la, mas o sujeito retruca que as cabras são teimosas por natureza. Bauman diz que poderia ter jogado água nela com uma mangueira, mas o homem perde a paciência. Ele se vira bruscamente e diz que não, fazendo com que o escritor o deixe em paz e siga seu caminho. Ao entrar no hotel, ouvimos um senhor contando uma história para algumas crianças pequenas. Em seu relato, ele comenta que há muito tempo, no fundo da floresta, havia uma pequena cabana de pedra e dentro dela vivia uma velha bruxa. À espreita dos desorientados, a malvada bruxa primeiro colocava os viajantes condenados sob seu feitiço, deixando-os vulneráveis como uma presa descoberta pela luz. Depois, a bruxa acorrentava sua vítima atordoada e levava os viajantes perdidos a um passeio pelo submundo, onde uma garra surgia da escuridão para arrancar um pedaço de quem estivesse no fim da corrente. Elas arrancam um olho, uma orelha e às vezes tiravam algo ainda mais valioso do pequeno infante do que seus próprios olhos ou ouvidos. Então o senhor pergunta às crianças se sabem que parte delas poderia ser, assustando muito os pequenos. Por sorte, Bauman chega ao hotel e toca a campainha da recepção, perguntando ao senhor se aquelas são suas crianças. O velho responde que não. Bauman ordena que as crianças voltem aos pais e proíbe que falem com desconhecidos novamente. O senhor diz misteriosamente que há coisas piores do que pequenos desconhecidos. Nesse momento, o recepcionista aparece, pede desculpas ao Sr. Cobb e explica que estava ao telefone, achando que Albie estava responsável. O senhor afirma que deve se desculpar com o hóspede, não com ele. Bauman responde de forma grosseira ao senhor, dizendo que ele deveria cuidar dos próprios assuntos, ao que este retruca com firmeza que ali tudo é assunto dele, já que é o dono absoluto do estabelecimento. Bauman não responde e apenas informa seu nome ao recepcionista, dizendo que tem uma reserva. O recepcionista pede para ele assinar documentos e fica contente com sua estadia de uma semana.
Nesse instante, o rapaz de fora entrega uma mala ao recepcionista e pede que aguarde trancada. Esse sujeito parece ser quem leva o Sr. Cobb para todos os lugares, já que ele está de cadeira de rodas e não pode se mover sozinho. O recepcionista informa a Bauman que o restaurante fica no final do corredor, oferecendo café da manhã das 7 às 10. Além disso, menciona uma festa de Halloween amanhã, à noite, com música ao vivo, coquetéis e fantasias, garantindo que tudo será muito craik, uma palavra que usam na Irlanda para descrever um momento divertido. Bauman pede um quarto o mais longe possível da diversão, já que tem trabalho a fazer. O recepcionista pergunta com o que ele trabalha, e Bauman responde que é escritor. Ao entregar as chaves do quarto solicitado, o funcionário reconhece seu nome e menciona que seu filho é um grande admirador dele. Ele diz que se puder ajudar a tornar sua estadia agradável, diz que 0. Ao mesmo tempo, ele pede um autógrafo para o livro do filho, mas Bauman recusa friamente. Ao ir para seu quarto, ele vê o rapaz da entrada mostrar a Cobb um quarto reforçado, dizendo que nada atravessa aquela porta. Bauman os escuta, mas decide continuar seu caminho carregando uma mochila no ombro e uma pequena caixa de madeira. No interior dessa caixa repousam as cinzas de seus pais. O recipiente é de madeira escura e possui uma alça de metal que Bauman segura com força, como se temesse que ela caísse ou que alguém a arrancasse dele. Durante o trajeto, Bauman se perde, mas Fiona, funcionária do hotel, o encontra no corredor e indica a direção correta. Ela pergunta se é a primeira vez dele na Irlanda e ele confirma. A moça pergunta se ele está se divertindo e Bauman diz que sim, mas não parece convincente. Depois, chegam ao quarto e ela deseja que ele aproveite a estadia. O quarto é pequeno, com cama de casal, armário de madeira escura e janela voltada para o estacionamento. Além disso, as paredes estão revestidas com um papel de parede de flores desbotadas pelo tempo. Então, Bauman deixa a mochila cair pesadamente no chão e coloca a caixa com as cinzas sobre o criado mudo. O protagonista aproveita e pergunta a Fiona se ela sabe onde fica o Hotel Bilberry, também chamado Grande Redwood. Ele realmente deseja conhecer o lugar exato onde seus pais se conheceram anos atrás. Observa com melancolia uma fotografia deles e, em seguida, dirige-se para fora. Lá, ele encontra a mesma árvore que aparecia na foto de seus pais. Ao confirmar que realmente se trata do lugar certo, espalha cuidadosamente as cinzas de sua mãe. Porém, as cinzas do pai parecem não importar, já que ele as joga no chão. Em seguida, deixa os recipientes vazios junto à árvore e se afasta lentamente. Nesse mesmo lugar, ele encontra um senhor chamado Jerry, que assusta Bauman ao perguntar de repente quem eram aquelas pessoas. O escritor responde que eram seus pais. Diante disso, Jerry diz que sente muito pela sua perda e pergunta se ele quer tomar um gole. Bauman responde que precisa de algo mais forte que leite. Jerry então se aproxima, entrega um frasco e garante que nada é mais forte que aquilo. Além disso, ele está naquele lugar porque vai enterrar o cadáver da cabra que mataram recentemente na porta do hotel. Bauman conversa um pouco com ele e o velho fala sobre os segredos do hotel e o estranho incidente da cabra morta. De volta ao hotel, Bauman conta para Fiona o final da sua história. O soldado matou o menino enquanto tentava abrir a garrafa, mas infelizmente ela não quebrou e ele morreu vagando pelo deserto. Fiona não gosta do final. Ela considera deprimente e diz que não leria o romance dele se terminasse assim. Bauman afirma que ela lembra sua mãe e mostra uma foto. Eles ficaram neste hotel na lua de mel e ela sempre quis voltar. Fiona pergunta por que nunca retornou. Bauman responde que um dia, voltando do trabalho para casa, ela levou um tiro no rosto. Fiona pergunta se pegaram o assassino. Ele diz que sim, mas era jovem demais para ser punido, embora ache que deveriam ter enforcado o cara. Ela pergunta sobre o pai dele. Bauman conclui dizendo que se tornou um monstro e que bebeu até ir para a cova cedo demais. Ele guardou as cinzas por muito tempo e, como foram felizes aqui, as trouxe para este lugar. Bauman observa que a suíte de lua de mel está trancada. Ela explica que está trancada há anos porque uma bruxa ronda o local. O Sr. Cobb afirma que conseguiu prender a bruxa há anos. Ela tentou convencer Mal a roubar as chaves do Sr. Cobb, mas ele tem muito medo do sogro. Ele pergunta por que ela quer ir lá. Fiona responde que quer ver a bruxa. Ele pergunta o que ela fará se a bruxa a atacar. Ela pega o livro de folclore e diz:
Quando uma bruxa te perseguir, desenhe um círculo com giz para se proteger. O botão S vira coruja e Fiona pede que ele conte sobre o encontro dele com a bruxa. Um dia, ao lado do elevador, ele viu o elevador descer e tentou enxergar quem era com sua lanterna. De repente, ele avistou a bruxa e imediatamente fugiu do local. Fiona sai para fazer uma entrega. Albie o reconheceu como Bauman, o famoso escritor. Ele elogia o trabalho dele para provocá-lo e pergunta a Bauman se usa o gravador de fita para anotações. Ele confirma e grava uma nota sobre conhecer um personagem incapaz de perceber o clima. Mas Albie insiste em saber como vai concluir sua trilogia de romances do Conquistador. Irritado, Bauman põe uma colher na vela. Albie diz que também é escritor e trabalha em uma história. Bauman pergunta sarcasticamente por que ele está usando o uniforme de mensageiro. Albie responde que é mensageiro e tenta se firmar como escritor. Ele pergunta inocentemente se Bauman revisaria seu manuscrito, mas Bauman queima sua mão com uma colher quente e pede que acorde do sonho. Depois, o escritor passa o tempo bebendo sozinho. Mais tarde naquela noite, Fiona percebe que Bauman esqueceu seu gravador e a fotografia. Ela vai devolver para ele, mas ele não abre a porta. Ela chama Albie. Ela pede para ele abrir com a chave reserva. Ele hesita, dizendo que Bauman provavelmente desmaiou de tanto beber, mas ela insiste, pois tem um mau pressentimento. Ao entrar, ela acende a luz e vê Bauman enforcado. Pede para Albie buscar ajuda. Enquanto isso, Bauman sonha que está preso em um elevador e alguém se aproxima. Ele se surpreende ao encontrar ali o fantasma de sua mãe. Finalmente, Bauman acorda no hospital, são e salvo, e retorna ao hotel. Mal sai com alguns homens e pergunta como Bauman está. Ele diz que voltou para pegar suas coisas, e Mal devolve tudo. Bauman quer saber quem o achou, e Mal responde, Fiona. Ele quer falar com ela para se desculpar, mas Mal revela que Fiona está desaparecida, deixando Bauman chocado. Mal acrescenta que ela está desaparecida há uma semana, logo após a festa de Halloween, e mostra o jornal para ele. Eles procuram na floresta do hotel, mas continuam sem sucesso. Bauman não consegue acreditar e acha que alguém deve tê-la levado, já que muitos caras estranhos moram por aqui. Mal esclarece que aqueles homens de antes eram policiais e estão procurando por Jerry, o mendigo. Sempre acharam que ele era um cara inofensivo, mas aparentemente a esposa dele morreu em circunstâncias misteriosas há 10 anos. Agora, ele é o principal suspeito. Mal sugere que ele volte para casa e promete avisar se houver novidades. Ao sair, Bauman encontra Fergal e pergunta por Fiona. Ele acredita que Jerry matou sua esposa e levou Fiona, pois os viu juntos. Bauman pergunta se verificaram a suíte de lua de mel, porque ela sempre quis ir até lá. Fergal diz que ela está sempre trancada, que o Sr. Cobb tem a chave e garante todos os dias que a fechadura está intacta. Bauman pergunta se a polícia o interrogou. Fergal revela que os policiais são seu primo e tio e pede que Bauman vá ao aeroporto enquanto ainda se parece com a foto do passaporte. Ele entra no carro, pega seu estilete e imagina como ela deve ter tentado cortar a corda. Ele para perto da floresta, encontra uma caminhonete e vai inspecioná-la. Lá, ele encontra o livro de folclore de Fiona. De repente, vê Jerry no local. O andarilho diz que Fiona ficaria feliz em saber que ele acordou. Bauman avisa que a polícia procura por ele, dizendo que matou a esposa. Jerry admite que é verdade. Ela sofria com uma doença e foi a única forma de libertá-la da dor. Bauman pergunta como ele conseguiu o livro. Ele responde que Fiona lhe deu já que eram amigos. Bauman pede para ele ir à polícia com ele, mas Jerry diz que é inútil. Ele não sabe o que houve com ela, mas acredita que está morta. Uma noite, entrou no hotel para roubar comprimidos e ouviu a campainha. Ele verificou e viu que vinha da suíte de lua de mel. De repente, o fantasma de Fiona apareceu, apontando para a campainha. Ela quer que ele vá até lá. O hotel fechará com o fim da temporada de férias. Assim, esta noite, após todos saírem, ele entrará à força para procurá-la, já que roubou a chave. Bauman resolve aderir ao plano dele. À noite, enquanto Bauman lê o livro, Jerry diz a ele que essas coisas realmente existem e que pessoas de mente fechada simplesmente não conseguem vê-las. Ele diz que os cogumelos clarearam sua mente, permitindo ver tudo. Logo ouvem os carros saindo, indicando que o caminho está livre, e entram no hotel. Jerry pega a besta por segurança, mas Fergal o surpreende e o deixa inconsciente. Do lado de fora, Bauman tenta consertar a lanterna que segue falhando.
Fergal ouve o barulho. Ele pergunta se há alguém e sai com uma besta, mas Bauman se esconde. Fergal liga para a delegacia e avisa que vai com Jerry. Ele coloca Jerry na caminhonete e parte. De repente, Bauman ouve o toque na suíte de lua de mel. Ele tem as chaves. Ele abre o elevador e sobe para a suíte de lua de mel. Ao entrar no quarto, encontra uma piscina velha e suja ao lado de uma cama grande. Há um velho despertador que toca a cada hora. Bauman começa a beber e cai em sono profundo na cama. Em seus sonhos, lembra-se de ter brincado com a arma de seu pai. Quando de repente, a arma disparou acidentalmente. Foi ele que atirou em sua mãe. Ela correu para abraçá-lo pela última vez. De repente, o burro Jack aparece no local. Alguém o acorda bruscamente e é Mal. Ela veio verificar a suíte depois que o Sr. Cobb ficou preocupado com as chaves perdidas. Bauman devolve as chaves para ele e explica que Jerry o convenceu de que Fiona estava lá em cima e que ele só queria ajudá-la, considerando que ela havia salvado sua vida. Mal pergunta onde está o vagabundo. Bauman responde que Fergal o levou para a polícia. Mal insiste que ele deveria ir embora e se oferece para levá-lo. De repente, o escritor nota um pequeno elevador de carga e começa a inspecioná-lo. Mal explica que o hotel tinha um porão antigo, mas ficou completamente bloqueado depois da reforma. Bauman tenta apertar o botão, mas Mal o impede bruscamente. Diz que precisam ir agora, ou o Sr. Cobb ficará muito descontente. Então, solta sua mão. Bauman aperta o botão. Mal alerta que ele precisa ir embora imediatamente, ou vai chamar a polícia para prendê-lo por invasão de domicílio. Logo o elevador chega e o escritor se surpreende ao ver o cadáver de Fiona. Mal fecha a porta atrás dele e foge. Bauman o chama desesperadamente, mas ele já está bloqueando o elevador. Por isso, ele fica preso no quarto com o cadáver. Na noite de Halloween, Mal e Fiona estavam na recepção. Ela carregava o gravador com ela. Sentindo-se incomodada e preocupada com Bauman, Mal pediu para que ela terminasse seu chá. Ela tomou e logo começou a se sentir mal e tonta. Mal a acompanhou até o elevador e subiram à suíte de lua de mel. Lá, ele a empurrou à força para dentro do elevador de carga. Ela olhou para cima enquanto descia ao porão. Fiona morre lentamente ao ficar presa lá durante dias sem nada. Bauman pega o gravador do corpo dela, descobrindo que ela gravou algumas mensagens. Nas gravações, ela pensa que está no porão. Na verdade, ela estava grávida e Mal é o pai. Enquanto ouve os áudios, Bauman tenta desesperadamente encontrar uma rota de fuga. Mal não estava feliz porque ela tinha decidido ter o bebê. Ela não planejava contar para ele, mas ele tem muito medo do sogro e de perder a esposa. No entanto, ela nunca imaginou que ele os trancaria ali para morrer. Bauman encontra uma pequena abertura para o exterior e tenta quebrá-la. Na gravação, Fiona diz que vai tentar escapar, mas se ela não conseguir, quem encontrar o dispositivo saberá que Mal é o único culpado. Bauman não consegue quebrar a abertura, mas percebe um parafuso solto na estrutura. Ele pega uma faca e consegue desparafusar sem perceber que o fantasma de sua mãe está parado bem atrás dele, observando-o trabalhar. Enquanto isso, Jerry acorda na parte de trás da caminhonete, abre a porta e decide pular com a caminhonete em movimento enquanto Fergal não percebe. Bauman vê outro parafuso, mas não consegue soltá-lo pois a cabeça está quebrada. Ele começa a olhar ao redor desesperadamente quando percebe que o elevador desceu e sente a presença perturbadora de alguém ali. De repente, um grito dilacerante surge pelo interfone. Logo, as luzes se apagam completamente e ele pega a lanterna. A televisão liga sozinha e mostra Jack, o burro, um personagem da sua infância. Lendo cartas de crianças, um menino confessa que brincava com a arma do pai e acidentalmente matou a mãe. Por isso, agora o pai o odeia. Jack admite a culpa por brincar com uma arma e afirma que, por seu descuido, a esposa do pai morreu e, naturalmente, o pai o odeia. A televisão desliga de repente. Ele fica sentado ali, bebendo no escuro. De repente, encontra a planta do prédio e visualiza uma rota de fuga pelo porão. Inspeciona cuidadosamente o elevador de carga. No gravador, Fiona diz que o botão do elevador está quebrado, então não pode subir e ficou presa. Ele quebra o despertador, conecta-o aos fios do botão do elevador e sincroniza a hora exata com seu próprio relógio. Pressiona o mecanismo e o elevador volta a subir.
O corpo de Fiona ainda está lá. Ele pega cuidadosamente o cadáver dela, coloca-o em uma cadeira, entra no elevador e desce até o porão. Ao chegar lá embaixo, ele acende a luz e começa a olhar ao redor, descobrindo que há algumas coisas penduradas pelo lugar. Ele avança com cautela, mas se depara com um beco sem saída. Liga o gravador. Ela avisa que há algo aqui embaixo. Nesse instante, ele também ouve um barulho estranho. No áudio, Fiona se deparou com algo assustador. Ele decide voltar imediatamente. Encontra uma inscrição misteriosa na parede e um giz no chão. Ele pega rapidamente. É hora do alarme e o elevador vai subir. Portanto, ele corre até o elevador e entra. O alarme ainda não tocou. De repente, percebe a presença de alguém na escuridão. Quando o alarme finalmente toca e o elevador começa a subir, ele vislumbra a bruxa. O elevador chega ao topo e imediatamente começa a descer. Então ele pula para sair. Ele vê a criatura subindo para a superfície, corre ao banheiro e tranca a porta. A bruxa chega ao andar e tenta forçar a entrada. Lembrando do livro, ele usa o giz para desenhar um círculo protetor ao redor da cama e pula em cima dela. A bruxa arromba a porta, entra no quarto e começa a rondar a cama, enquanto ri. Ao amanhecer, já é de manhã. Mal retorna ao hotel e vê que o carro de Bauman está aberto. Ele entra no saguão e encontra sangue sobre o balcão. Perto dali, no elevador principal, está Jerry ferido tentando arrombar a fechadura. O vagabundo o alerta que o americano está preso lá em cima e que precisam ajudá-lo. Mal mente dizendo que já subiu antes e o encontrou bêbado. Ele lhe deu carona e reservou um táxi, então deve estar no aeroporto. Enquanto isso, Bauman acorda na cama, sai do círculo e olha pela janela para fora, onde vê a porta do seu carro aberta, enquanto Jerry conta como escapou, pois ainda não está convencido. Ele ainda acha que Fiona está lá em cima e pergunta a Mal se checou toda a suíte. Mal diz que precisa chamar a polícia e pede que Jerry vá embora levando o carro de Bauman. Ele avisará as autoridades que o escritor já saiu. Enquanto isso, na suíte, Bauman tranca a porta do elevador e lembra da campainha. Ele procura o interruptor até encontrá-lo. Ele toca a campainha desesperado, mas só Mal está embaixo, pois Jerry segue para o veículo. Bauman corre à janela e grita por Jerry. Ao ouvir, o vagabundo sai do carro e corre para tocar a campainha do saguão. Mal se preocupa com o barulho e não sabe o que fazer. De repente, o interruptor lá de cima quebra e a campainha para bem na hora em que Jerry entra no hotel exigindo as chaves do carro. Mal diz que ele mesmo vai levar para ele. Sem desistir, Bauman quebra a parede para puxar o fio da campainha e ativa a campainha novamente. Corre até a janela, mas vê que Jerry já está indo embora. Lá embaixo, Mal observa o retrato da família. Prestes a sair, vê Jerry voltar. O velho conta que Fiona sempre dizia para não ignorar quando algo está errado e sente que há algo errado ali. Se já levou Bauman ao aeroporto, por que voltou? Diz que só veio devolver o retrato da família. De repente, a campainha da suíte de lua de mel toca. Ao ouvir isso, Jerry pega um machado e o ameaça para que devolva as chaves da suíte. Mal tenta implorar, mas não adianta, mas o vagabundo vai direto para o elevador principal. Desesperado, Mal coloca algumas roupas perto de um aquecedor com a firme intenção de incendiar todo o lugar. Lá em cima, Jerry chama por Bauman, mas a porta do quarto continua trancada. Ele fala com ele pela pequena abertura. Com esforço, Jerry arromba a fechadura e abre a porta. Primeiro pergunta por Fiona. Bauman confessa que ela está morta e que Mal a matou. O velho pergunta se ele está bem. O escritor responde que está bem e que vai sobreviver. Justo nesse momento, Mal aparece e atira em Jerry com uma besta. O velho cai morto na hora e Bauman imediatamente se esconde no quarto. Depois de recarregar a arma, Mal ameaça Bauman, avisando para ele nem tentar escapar, e volta para baixo. O fogo já pegou nas roupas. Mal tenta descer pelas escadas, mas o portão está trancado, e percebe que a chave ficou no corpo de Jerry. Enquanto isso, Bauman pega a chave do cadáver de Jerry, e vê que o elevador está subindo novamente. Por isso, ele corre de volta para o quarto. Ao voltar, Mal procura a chave no corpo, mas descobre que ela já não está lá. O alarme de incêndio começa a tocar forte por todo o prédio. Mal entra na suíte chamando por Bauman e o vê descer pelo elevador de serviço. Enquanto isso, o corpo de Fiona parece encará-lo. Bauman desce pelo elevador. Pelo interfone, Mal exige que ele volte com a chave, avisando que o hotel está pegando fogo.
que não há escapatória e que só podem sair juntos. No entanto, o escritor continua em frente. De repente, ele percebe alguém se aproximando na escuridão. Pega o giz para desenhar o círculo protetor, mas antes de terminar, encontra a bruxa cara a cara. Enquanto isso, Mal desce ao porão com a besta. Ele começa a procurá-lo e encontra a chave pendurada em um canto. Ele deixa a arma no chão para pegar a chave, quando de repente houve um barulho estranho. A bruxa o pega de surpresa e acorrenta sua mão, arrastando-o com força para a frente. Mal passa ao lado de alguém que também está acorrentado nesse limbo. Despedaçado pelo medo, ele se senta ali. O fantasma de sua mãe vem em sua direção. Ele repete que o disparo foi acidental e pede desculpas, chorando. Ela diz que sabe, o consola com carinho e o alerta para não ficar ali. Depois que ela vai embora, Bauman encontra seu estilete no bolso. Mal continua sendo arrastado, completamente confuso sobre o que está acontecendo. A bruxa abre as portas do inferno e empurra Mal para o abismo. Bauman usa o estilete para cortar sua própria corrente. Ele consegue se libertar a tempo, mas Mal é arrastado para dentro enquanto uma alma perdida o ataca. Bauman volta e pega a chave, notando que os olhos de Fiona estão voltados diretamente para o elevador. O alarme soa e o elevador de carga sobe com Bauman. Ao chegar, ele vê que os olhos de Fiona finalmente estão fechados, sinal de que sua alma encontrou a paz. Ele vai direto para o elevador principal e desce até o saguão. O hotel está completamente em chamas. Ele abre o portão e tenta escapar, mas se sufoca com a fumaça densa e desmaia no chão. Enquanto isso, Fergal voltou ao prédio e está gritando para ver se há alguém lá. De repente, um espírito sussurra seu nome. Fergal caminha até a origem do som e encontra Bauman inconsciente, então o carrega e o leva para fora. Bauman acorda dias depois no hospital, onde Albi veio visitá-lo. O jovem agora está trabalhando em uma sorveteria e entrega uma bebida que Fergal enviou, comentando que o policial está bastante devastado pelo que aconteceu com Fiona. Albi relata que os restos de Fiona e Jerry foram achados nas ruínas do hotel, mas Mal segue desaparecido e as autoridades o procuram. Além disso, o bombeiro encontrou a fotografia da mãe dele intacta. Albi diz que precisa confessar algo. Ele colocou cogumelos do Jerry na bebida dele por estar bravo com El e pede desculpas. Bauman olha para os pulsos, vê que ainda tem as marcas das correntes e se lembra das palavras de Jerry sobre como pessoas de mente fechada não conseguem ver os espíritos. Albi vai embora perguntando timidamente se ainda pode dar uma olhada no manuscrito dele, e dessa vez o escritor aceita. Bauman resolve criar um final diferente para sua trilogia Conquistador, onde o soldado não consegue matar o menino. Em vez disso, ele diz ao menino para acertá-lo com força com a garrafa, pedindo que não pare por nada, e entrega o mapa para que ele possa encontrar o caminho de volta, afirmando que ele mesmo já não merece isso. No entanto, o menino também não consegue acertá-lo e decide jogar a garrafa longe. Os dois se abraçam forte no meio da areia do deserto, e é assim que essa história termina.